Lula caiu igual um patinho na arapuca, na armadilha do Trump. Hoje eles tiveram a tão esperada reunião. Provavelmente a reunião foi marcada e tudo mais. Só que tem uma vírgula que eu gostaria que vocês reparassem em todas as manchetes, em todas as notícias que estão rolando neste exato momento na imprensa tradicional sobre esta reunião. Lembrando que a imprensa tradicional normalmente traz notícia direto da fonte. É diretamente da assessoria de imprensa do presidente, de pessoas ligadas ao presidente, do métier. Qual que é essa vírgula? Foi que o Trump ligou para o Lula e não o Lula ligou para o Trump. Mas, reforço, isso foi agendado, não foi uma ligação inesperada. Mas eles estão deixando claro na comunicação, lembrando que na minha premissa, eu já falei isso várias vezes para vocês, existe uma pauta na imprensa brasileira. A imprensa tradicional, que eu acho que você consegue compreender o que eu quero dizer, existe uma pauta. E a maior prova disso, recente, foi que quando o Flávio Dino começou a tocar o tambor da pandemia para tentar condenar e os processos evoluírem, os processos contra o Bolsonaro da pandemia, todos os canais da Globo e outros canais de imprensa começaram a batucar falando que a pandemia foi o pior crime do Bolsonaro e tudo mais e tudo mais. Ou seja, existe uma pauta. Considerando isso, eles quiseram pautar no Brasil que o Trump veio atrás do Lula para tentar colocar o Lula num pedestal, numa posição superior. Isso é uma comunicação que você tem que reparar na vírgula, porque isso vai demonstrar o nível de ego, o nível da pretensão do presidente brasileiro. O ideal, se eu fosse o Lula, eu faria o contrário. Eu fui atrás do Trump porque eu sou humilde para baixar a cabeça e defender os interesses da minha população. Eu quero salvar a população brasileira da pobreza e os Estados Unidos como um dos países mais ricos, na verdade um dos não, o país mais rico do mundo, ele pode colaborar para a gente com mais emprego, mais investimento, compartilhamento de tecnologia. E como a gente é muito mais próximo do que Brasil, China, faz muito mais sentido a gente se conectar com os Estados Unidos, já que a nossa cultura é muito mais ligada do que a cultura chinesa. Ou seja, eu iria por esse discurso, mas o Lula não. O Lula vai pela proteção do ego e pela elevação do seu próprio devaneio e alucinação. Por que que isso tem muito a ver? Porque a arapuca do Trump, a armadilha, tem total a ver com o ego do Lula. Ou seja, até agora, o Lula está simplesmente elevando a própria bola, perfeito? Mas no texto oficial que saiu da reunião, e aí já muda o jogo. A comunicação dele, mesmo de forma bem rígida, ele abre muito as portas, muito mais do que a estratégia permite. E por que que ele abre muito mais a porta do que a estratégia permite? Porque até o momento ele ficou levando a própria bola. Um momento ele tem que ceder. E simplesmente ele ficou com a parte do ego, ele que me ligou, ele que fez isso, ele que viu o Kim nos bastidores da ONU, ele que acenou para mim. Ele tem que fazer um aceno de volta, porque senão ele fica como desumilde, ele fica como o cara que ele travou a reunião. E aí o Trump deixou ele levar a própria bola e colocou só um critério. Beleza, eu te liguei, eu vi química em você, eu estou apaixonado por você, Lulinha, mas se eu estou completamente apaixonado, você também precisa tentar me conquistar. Então eu quero que você faça isso. E aí o Lula pega nessa carta de resumo dessa reunião e fala, claro, Trumpinho, eu estou totalmente disponível para você. E aí eu vou te mostrar detalhadamente. E na minha humilde opinião, é uma alienação e uma falta de estratégia do governo. E graças a Deus, tá? Isso é muito importante, porque depois dessa arapuca, que ele teve mais sinais na reunião que a arapuca foi montada e que o Trump está se fazendo de bobo, mas não de idiota. Você se fazer de bobo o cara acha que você é um idiota, mas você não dá prova contundente. E no momento que o cara quer colocar você e chancelar que você é um idiota completo, você não aceita. Foi exatamente isso que o Trump fez. Vou te mostrar detalhadamente. Em paralelo a isso, a situação dentro do país só está piorando. A economia não está legal, vou mostrar um ponto sobre o agro. A questão de segurança pública está em um buraco muito fundo. Saiu agora que tem uma cidade fantasma do crime organizado. Isso é bizarro. Idosos e várias pessoas que moraram lá séculos e séculos, casas que foram passadas de família, ou seja, da mãe para o filho e assim por diante, simplesmente foram abandonadas por causa do crime organizado. Vou te mostrar isso aqui. Ou seja, meus queridos, hoje o editorial tá incrível. Gostaria muito de te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu agora vou postar o vídeo 1 nesse canal aqui e o 2 vai ser no canal 1. Então, se você ainda não está inscrito no canal 2, que é esse aqui, se inscreva.
Se você não tiver inscrito no canal 1, vai no link da descrição, também tem um link. Por que eu não tô postando tudo em um canal só? Porque o outro canal tá com Shadowban. Eu acredito que o YouTube, algum interesse oculto, melhor, existe algum interesse oculto que não quer que eu faça a comunicação que eu tô fazendo para você, ou seja, te informando. Então faça a sua parte para me ajudar o meu trabalho, curte o vídeo, se inscreva, não estou pedindo mais nada além disso. Ou seja, vamos começar agora com o pé direito, meus queridos, porque eu tenho certeza que você já curtiu o vídeo. Vamos começar aqui com essa cena que é vergonhosa, tá? Isso aqui é extremamente vergonhoso e doloroso. Eu não queria estar na pele dessa família. Porque isso aqui é uma humilhação. Além de humilhação, é algo que ofende a população brasileira, na minha humilde concepção, tá? Presta atenção. Isso aqui é um preso do dia 8 de janeiro. Quem que são os presos do dia 8 de janeiro? São aqueles indivíduos que deram um golpe tabajara aí, para derrubar o governo, um grande golpe de Estado. Mas eles não tinham armas, eles não machucaram ninguém, só depredaram, tá? Só depredaram. Não que seja pouca coisa, tem que ser preso mesmo, ou tem que pagar multa e tudo mais, mas nada de 50 anos de prisão, que é o que estão querendo fazer. E nada disso aqui. Isso aqui é muito pesado. Simplesmente mandaram o filho, acho que é o neto, tá? O neto da senhora que faleceu, que ele não pôde ver ela quando estava com câncer no momento terminal, mas liberou ele ir no enterro. E simplesmente olha a quantidade de policial, olha o armamento. E aí tem uma parte que a mãe pega e grita assim, deixa eu dar um abraço no meu filho. E simplesmente gritam de volta, não pode, é proibido, é proibido, é proibido. Ou seja, a mãe tá no enterro da mãe dela, vê o filho preso com os 50 policiais em volta, como se fosse o maior chefe do crime organizado do Brasil e do mundo, com armas de alto calibre, e meio que apontado, tipo assim, contra as pessoas, como se eu vou ser atacado no enterro da própria mãe. Isso aqui é muito triste, tá? Isso aqui é muito triste. Enquanto isso, eu te pergunto, e a galera do INSS? Esses indivíduos aqui estão presos também? Fardo do INSS, jovens ricaços dirigem entidades que faturam 700 milhões. Esses indivíduos onde estão? Estão cercados por tantos policiais também? Isso aqui me dá uma angústia, me dá uma raiva, sabe? Eu acho muito triste, eu acho muito cruel, tá? Eu acho muito cruel. Porque se essa família aqui fosse rica, fosse milionária, tivesse influência, eles já teriam tocado o tambor e nunca essa cena estaria acontecendo. Mas como são pessoas humildes, aí eles utilizam como exemplo para toda a nação. Você não pode nunca nem fazer um protesto mais violento da direita. Você não pode protestar. Porque se você protestar, a sua família vai passar por isso. Essa é a mensagem, simples. Você acha que esse cara é violento? Você acha que precisava de 10 policiais? Nem sei quantos policiais, mas tem com certeza mais que 5 policiais ali. Você acha que esse cara precisava de mais de 5 policiais? Você acha que ele precisava estar algemado no enterro da própria avó? Você acha que precisava de medida de segurança para a mãe dele não poder abraçar ele? Você realmente acha isso? Então isso aqui é para dar exemplo. Por que eles deixaram o vídeo? Porque a gente tem várias censuras, tudo é derrubado na internet brasileira, mas esse vídeo está circulando. Porque a mensagem tem que ser passada, meus queridos amigos. A mensagem tem que ser passada. E qual que é a mensagem que eles querem que passe? Você não pode desafiar e nem sonhar em desafiar o governo. Porque senão você vai ser dilacerado pela mão do governo. Essa é a mensagem. Agora presta atenção nas falas do Van Hatten. Estamos vendo é que, na prática, 23 veículos, a maior parte de luxo, que estão em nome da empresa FAC, de Fernando Cavalcante. Desses 23 veículos, uma parte deles foi escondido no shopping aqui pertinho, Pier 21. E esse mesmo Fernando Cavalcante, que tem essa empresa FAC, proprietária dos veículos que foram utilizados, segundo a Polícia Federal, para lavar dinheiro do roubo dos aposentados, este mesmo Fernando Cavalcante é também proprietário de outra empresa chamada FC. E esta outra empresa tem 20% de participação no NW Group, que é o grupo de Nelson Williams, daí NW. Ou seja, ele tem relação com o proprietário de uma empresa que tem os carros que foram utilizados para lavagem de dinheiro dos aposentados. E mais, ele assumiu aqui que não apenas profissionalmente desde 2015, mas posteriormente, de uma forma pessoal, tem relacionamento desde então com Maurício Camisotti, que é outro grande ladrão do... Amigo, eu não vou me expandir muito nisso, mas vocês estão entendendo que cada vez vem mais indivíduos famosos ao público brasileiro que estão envolvidos com esse INSS. E, obviamente, que os mais ricos nunca são presos, nunca vão passar por essa humilhação que essa família e esse indivíduo com a avó que faleceu passou. É muito triste.
E amigos, eu te pergunto, você acha que era mais importante ter 10 policiais naquele enterro ou 10 policiais fazendo a proteção dessa cidade? Facção expulsa a cidade inteira no Ceará. Vou repetir para vocês. Facção expulsa a cidade inteira. Tem várias pichações que eu vou mostrar para vocês agora o vídeo. Tem várias pichações que mostram simplesmente o crime organizado dando um recado. Você tem 24 horas para sair da sua casa, você tem não sei quantas horas para sair da tua casa, porque a gente vai fazer o que a gente quer. E simplesmente essa cidade fez o L, meus amigos. Então, vamos ser sinceros. Não gostaria que eles estivessem passando por isso, não tem essa pretensão, eles merecem, não vou falar isso, não quero que ninguém fale isso nem nos comentários, mas eles fizeram L, então eles estão colhendo o que eles plantaram, tá? Infelizmente, presta atenção. Deixa eu soltar o som. Essa introdução aqui é alucinação, tá? Isso aqui é doideira, só pra puxar clique. Estou aqui na cidade fantasma do Ceará. Mas isso aqui é real. Iraponga, distrito de Morada Nova. E aqui, olha, não é radiação química, não é Chernobyl. Tem nada. Não é algo sobrenatural. Cidade. Não, simplesmente a facção criminosa, o crime organizado expulsou. Aí tem uma vaca. Tô mostrando que eu quero que ele mostre uma mensagem em um momento que ele mostra. Esse vídeo é longo. Tem umas mensagens, ó, marca de tiro e tem umas mensagens que eu acho que ele não vai mostrar aqui. Cobrar dignidade. Fizeram um PT, ó, fizeram o L. Mas tem uma que ele vai falar várias coisas aqui. Aí às vezes ele dá uma exagerada, porque quer fazer a mídia dele, né? Só que qual que é o ponto? Tem nas paredes, que eu não consegui achar o trecho aqui, vai perder muito tempo deixando rodar, 6 minutos de vídeo, mas vocês perceberam que a cidade está totalmente abandonada porque o crime é organizado. E tem umas pichações escritas assim, você tem 24 horas para sair, senão você vai sair para o cemitério. Tem umas ameaças, literalmente, espalhadas pela cidade para os últimos indivíduos que não respeitaram a ordem. Eu não sei se teve gente realmente sendo liquidada, eu não sei dizer, mas realmente foi abandonada pelo crime organizado. Você entendeu isso? E a nação brasileira aceitou. A nação brasileira aceita uma cidade ser expulsa por facções. A sociedade aceita, a mesma sociedade aceita que o indivíduo está indo com 10 policiais, um indivíduo que não é violento, que não tem histórico de crime, que é réu primário, precisa ter 10 policiais acompanhando, ele não pode receber o abraço da própria mãe. A mesma sociedade que aceita isso, aceita que uma cidade inteira foi expulsa pelo crime organizado. Amigo, se em 26 a gente não mudar o caminho, daqui a pouco a sua cidade está sendo radicalizada pelas facções. Enquanto isso, em paralelo, a gente tem isso aqui, ó. Presta atenção. O Ministério da Saúde atualizou agorinha há pouco o balanço de casos de intoxicação por metanol no Brasil. O número de notificações subiu para 225. Desse total, 16 casos foram confirmados em laboratório e vou falar o seguinte pra vocês, tá? Vou falar o seguinte, tudo que tá acontecendo até agora de prisão não está indo ao cerne do problema. Como assim, Floriano? Essas operações de falsificação já existiam há muitas décadas. Não tô falando de anos, décadas, que essas operações de manipulação, de fraude de bebida alcoólica existem. Mas nunca teve o caso do metanol. Então existe uma linha, existe uma empresa, uma franquia de falsificação que está utilizando metanol. Não é essa galera que está sendo presa. Por quê, Floriano? Porque nenhum desses lugares que tiveram prisão, eu não vi nenhuma matéria que foi pego metanol. Nenhum dos lugares foi pego metanol. Todos os lugares foram pego bebida barata, sendo convertida para bebida cara, usada umas fórmulas para fazer uísque e colocava paracetamol. Era isso que foi achado. Ninguém até agora achou a origem do metanol. Então é um risco gigantesco, porque provavelmente eles fizeram um lote gigantesco que foi distribuído para o Brasil inteiro, porque teve casos no Ceará, em São Paulo, Piauí, eu acho que também teve. E ninguém sabe o que é bom e o que é ruim. E nem o cara que está vendendo sabe, porque se ele sabe, ele não vai pegar e tomar esse risco. Porque o cara que pegou, eu vi uma matéria de uma mocinha que ela foi numa balada, ela tomou e ela passou mal. A balada foi fechada e o cara não sabia. Se ele soubesse, ele teria jogado aquele lote, perdido, sei lá, 2, 3, 10 mil, mas não correu o risco de ter a balada fechada como ele teve. Ou seja, o dono do lugar não sabia, eles não sabem. Realmente foi um lote que foi distribuído para o Brasil inteiro. E ninguém sabe, ninguém achou a origem. E aí, obviamente, que o Tarcísio está falando, a gente não achou que tem associação com o PCC. Tudo bem, mas você não achou a origem. A origem certa você não achou. Beleza, você está pegando vários falsificadores, mas esses falsificadores sempre existiram e nunca teve caso de intoxicação por metanol. Então, assim, beleza, você tá pegando a galera que já deveria ter sido pega há muito tempo, que todo mundo tá fazendo vista grossa, essa é a grande realidade, beleza, ok. Só que essa galera não é o culpado do metanol. Existe um grupo, existe alguma organização, existe alguma coisa por trás. E eu te pergunto,
Quem que está por trás? Se o maior exportador do Brasil de metanol, segundo as notícias que eu vi, é o PCC, eu suponho que deve ter alguma associação, minha especulação. Enquanto isso, olha o que acontece, o que está acontecendo com as universidades brasileiras, que é uma grande vergonha. Primeiro, a USP perdeu o posto de melhor faculdade da América Latina. Agora uma faculdade do Chile ganhou. Enquanto isso, o professor da USP, em vez de estar tentando recuperar esse posto, o professor da USP é detido nos Estados Unidos por atirar chumbinho próximo a uma sinagoga. Meus amigos, esse indivíduo foi para os Estados Unidos, eu acho que ele estava em alguma coisa de Harvard. O advogado Carlos Portugal Gouveia, professor visitante da Universidade de Harvard, foi detido na quarta-feira por atirar com arma de chumbinho contra uma sinagoga. Olha isso! Funcionários sinagogas chamaram a polícia ao ver o brasileiro atiraram em direção ao templo. A polícia ele afirmou que estava caçando ratos. Carlos foi liberado e deve responder o processo. O cara saiu do Brasil. Não, calma aí. O cara saiu do Brasil, foi caçar rato em direção a uma sinagoga em Harvard. É uma vergonha. Professor da Faculdade de Direito da USP desde 2011, doutor de Direito em Harvard, é presidente do ID Global, Centro de Estudos Especializados em Temas Socioambientais. Aí eu vou falar o seguinte, seu filho passou na USP, em Direito na USP, esse vai ser o professor dele. Você acha qual que vai ser a educação que seu filho vai receber? Será que ele vai ter um viés ideológico da educação? Uma pergunta, não sei, tá? Não sei. Uma pergunta sincera aqui. Será que ele vai ter um viés ideológico? Na minha humilde opinião, provavelmente sim. Agora, meus amigos, eu vou compartilhar com vocês um ponto de vista que me surpreendeu bastante, tá? Esse aqui é aquele 30 contra 1, já viu? Que tem vários temas, e nesse caso aqui foi o tema dos bilionários, não deve existir. E o bilionário que vai aparecer aqui é o Flávio Augusto. A cara dele tá cortada porque pela posição aqui da câmera, eu vou tentar expandir enquanto a gente estiver conversando, enquanto estiver rodando o vídeo, mas é o Flávio Augusto. E essa mocinha fala que bilionários não tem que existir. E a resposta do Flávio Augusto eu achei muito fraca, sendo sincero. Eu vou dar uma resposta que, na minha humilde opinião, peço até a avaliação de vocês aqui nos comentários, que eu acho que seria mais completa e incrível que um bilionário não pensou nisso ou não sabe isso, não entende como funciona literalmente a humanidade, por que as posses são do indivíduo que se cria. Ou seja, o Bill Gates criou a SpaceX é dele. Bill Gates criou a Microsoft é dele. O Elon Musk criou a SpaceX é dele. O JP Morgan foi criado pelo fundador, ele vai ser dele. Entendeu? Por que você é dono do que você cria? Ah, parece lógico. Não, esquece a lógica. Tudo é construído do zero. Tem várias coisas que seriam lógicas e não são tão lógicas. Ou não são atribuídas na sociedade de forma lógica. Ou seja, esquece a lógica. Isso foi construído, isso foi aplicado porque foi o método vencedor. Por que foi esse método vencedor? Vou te explicar, mas primeiro presta atenção aqui nessa discussão. Presta atenção. Bilionários não deveriam existir, porque eu acho que isso é imoral numa sociedade tão desigual que a gente vive. Quando talvez se a gente tivesse numa sociedade utópica, que a gente não tivesse desigualdade social, gente passando fome, gente sem saneamento básico, talvez pudesse ser uma questão ter bilionários. Eu não sou contra as pessoas serem ricas, não sou contra as pessoas desfrutarem de lençóis com muitos fios e luxos e tá tudo certo, as pessoas trabalham para isso e tá tudo bem. A questão é, num mundo que a gente tem, que é tão desigual, você acha realmente que tudo bem ter bilhões concentrados? Vamos lá. Você disse que tudo bem a pessoa ser rica. Sim. Qual é o limite? Ele vai entrar nesse negócio de limite, que eu acho que é uma bobeira. Ele quer cavar o limite. Eu não sei o que ele ia levar com essa discussão, que o corte acaba e não sai nada disso. Mas, basicamente, eles ficam nisso. Eu vou até avançar o corte aqui, bilhão. Tipo, chegou no bilhão, a gente não pode passar desse teto. A ideia é boa também. Imagina quanto dinheiro, em vez da taxação. Tudo bem. Mas o que você acha que é moral? Você disse, você aí achou ele entra que na moralidade. Qual que é o resumo? Tem mais um corte que eu vou mostrar pra vocês. E aí eu vou dar a resposta. Deixa eu mostrar esse aqui também. Esse cara é um pouco mais revoltado, acho mais interessante também. Presta atenção no que ele vai falar. Acho que os investidores do agronegócio vão mudar para Zurique para plantar soja lá na Suíça. Você sabe quantos dos 10 brasileiros mais ricos têm residência fiscal no Brasil? Me ensina. Não. O cara é prepotente, eu gostei desse cara. Esse cara é bom de argumento, me ensina. Aí ele tenta reduzir o cara como se o cara estivesse colocando superior a ele. É uma técnica boa. Mas de qualquer forma, qual que é a resposta que o Flávio Augusto deveria ter dado para esses dois indivíduos, tá? Por que não se deve tributar gigantemente os bilionários? Porque o bilionário não tem dinheiro. Como assim, Floriano? O bilionário não tem dinheiro. Vamos pegar o exemplo do Elon Musk. O Elon Musk tem quantos % da fortuna dele em dinheiro? Quase nada, não deve ter 1 bilhão.
Em dinheiro, aplicação em banco. Se tiver 1 ou 2 bilhões é muito, tá? Em aplicação com liquidez, você vai pegar e sacar para pagar uma conta. Não tem isso, esquece, não vai ter nenhum 2 bilhões. Quando ele foi comprar, por exemplo, a fortuna dele já estava em mais de 200 bilhões. Quando ele foi comprar o X, que é o antigo Twitter, quando ele foi comprar o Twitter, ele pegou financiamento, ele pegou dinheiro emprestado, ele não tinha liquidez para comprar. Mas, problema, ele pagou 30, 40 bilhões, ele tinha mais de 200 bilhões de patrimônio. Ele não tinha dinheiro? Não, porque está alocado em empresa. Tudo está alocado em empresa. Aí, beleza, vamos supor que você vai pegar esse dinheiro, você vai vender, você vai destruir a empresa, vamos pensar em ativo e não em valor de mercado. Por quê? O valor de mercado precisa de um comprador. Esse comprador vai ter a posse daquela empresa. Se ele vai ter a posse, você vai criar um segundo bilionário. Então, esquece, não pode. Você tem que destruir aquele indivíduo e dar aquele ativo, transformar aquele ativo em dinheiro, ou seja, destruir literalmente, pegar o metal do maquinário e transformar em dinheiro aquele metal, derreter e vender como commodity. Naquele momento, você pega e faz a transição. Só nisso você vai perder bilhões e trilhões, mas tudo bem. Essa seria a analogia certa. Podemos nem fazer esse método. Supor que só vai destruir a fábrica e entregar o valor de mercado para o governo. Por que a fábrica é do Elon Musk? Porque ele criou. Por que ele conseguiu sair de um indivíduo que tinha, sei lá, alguns milhões, era de uma família rica? Como que ele saiu para se tornar o homem mais rico do mundo? Porque ele é inteligente. Porque ele conseguiu ver o mundo de uma forma que ele conseguiu moldar a realidade para gerar mais valor. Ele pegou, vou dar um exemplo muito tranquilo, tá? Muito tangível. Vamos supor que eu quero pegar e quebrar uma pedra. Eu tenho uma barra de ferro. Eu vou lá, dou uma barra de ferro, vai dar muito trabalho. Agora imagina que eu derreta aquela barra de ferro, faça uma picareta, coloque uma madeira na ponta para ela não ficar tão pesada, eu conseguir fazer mais tração, coloque ela um pouco mais alongada e aí com essa tração eu vou conseguir quebrar muito mais a pedra. Então enquanto você está com a barra de ferro lá batendo na pedra e quebrando 30 quilos, eu vou estar quebrando 300 quilos. Simplesmente porque eu adicionei tecnologia. E aí você vai pegar isso, transformar uma barra de ferro e dar para o governo. Governo corrupto, incompetente, que a base das pessoas lá não criou nada na vida. Por que a empresa é de quem cria? Porque é o cara que mais sabe cuidar daquela empresa. Por que a empresa vai para o filho? Porque quem criou aquela empresa, normalmente, consegue educar o seu filho para continuar prosperando e tocando aquela empresa. Floriano, mas nem sempre isso acontece. Tudo bem. Ele vai voltar para a pobreza, o filho vai quebrar, vai vender e aquele ativo vai para alguém que sabe tocar ou um concorrente vai engolir aquela posição e o mundo vai continuar ganhando competitividade, os preços vão continuar caindo. Você lembra quando o celular foi lançado, aquele celular tijolão, que era uma bosta e era muito mais caro em questão de percentual de renda do que esse celular aqui, que é a última geração? Por quê? Porque você adicionou tecnologia e isso abaixou o custo. Ou seja, qual que seria a resposta do Flávio Augusto? Ele podia pegar e falar para a moça assim, então você quer que eu dê toda a minha fortuna para o governo? Você acha que o Lula vai gerir melhor a minha empresa, vai gerar mais emprego para a minha empresa do que eu? Ou melhor, você quer sentar no meu lugar? Eu consigo crescer o número de empregos, eu emprego mais 300 pessoas por ano, mais 1.000 pessoas por ano. Você na minha cadeira vai conseguir empregar mais pessoas? Você vai conseguir fazer mais distribuição de renda? Você vai conseguir gerar mais eficiência para a humanidade? Você, ou melhor, você acha que qual governo no mundo conseguiria tocar melhor as empresas do Elon Musk? A NASA é uma estatal financiada pelo governo americano com orçamento múltiplas vezes da SpaceX quando começou, mas a SpaceX conseguiu diminuir 90% o envio de satélite, o que colocou um teto máximo no custo de internet em qualquer lugar do mundo que ela operacionaliza em R$250, uns R$2.000 de entrada, depois R$250 uma internet excelente. A eficiência que ela gerou é gigantesca. Aí eu vou te perguntar, por que o governo americano não fez isso com muito mais dinheiro? Então, a sua ideia é você pegar de quem produz, de quem cria, de quem gera eficiência para o mundo, para quem sabe só gastar. Porque o que o governo americano, tanto o governo brasileiro fazem é gastar. Gasta muito. Tanto que a dívida americana está explodindo. Ou seja, meus amigos, essa é a resposta que ninguém consegue entender. Não é sobre dinheiro, é sobre ativos. Bilionários não possuem dinheiro líquido, eles possuem ativos. E a inteligência, conhecimento e todo o know-how que eles adquiriram, eles vão adicionando ao patrimônio os ativos dele e cada vez ele exponencializa mais. Hoje, o Elon Musk, eu gosto de usar o Elon Musk, que é realmente um cara que você consegue ver isso acontecendo literalmente. SpaceX, Tesla, que está criando um robô que tende a revolucionar o mundo.
A Tesla também, o carro autônomo, que pode abaixar muito o custo de transporte do mundo quando você tirar o motorista e só tiver pessoas transportando. E a gente pode chegar na renda mínima. Todo mundo do planeta recebeu uma renda mínima para ter qualidade de vida. Mas isso vai ser culpa de um bilionário. E a devaneio desses indivíduos aqui é embasado na ignorância. Me surpreendeu muito, muito, muito mesmo o Flávio Augusto não dar essa resposta. Eu tinha mais algumas colocações que até falei no início que eu ia falar do agro, só que acabei me alongando muito nessa resposta, nessas colocações aqui. Eu achei muito pertinente todo mundo ter essa noção que a gente precisa distribuir, as pessoas precisam entender que eles não podem odiar bilionários. Eles têm que odiar bilionários corruptos, eles têm que odiar bilionários que não agregam a sociedade, que não criaram suas próprias fortunas. Ok, pode até ter uma especulação aí, mas odiar o bilionário que criou é loucura total. Tem a questão do agro que eu vou deixar para outro vídeo e vamos logo para a questão do Lula, o que está acontecendo com o Lula. Vamos começar aqui pelas falas do Alckmin, presta atenção. Olha, foi muito positiva, como o presidente Trump reiterou, boa química. Isso aqui é o comentário da reunião que teve com o Lula. Conversa proveitosa e é claro que agora teremos os seus desdobramentos, né? Com conversas entre o próprio presidente Lula e o presidente Trump, que aliás até trocaram os seus telefones pessoais, particulares. Então, ou seja, o Trump recebeu o telefone da Janja e o Lula recebeu do Trump. Porque a Janja que controla o WhatsApp, né? Vocês sabem. E entre as equipes, o presidente Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio. Então, aqui já começa. Marco Rubio. Vocês acham que o Marco Rubio vai receber o governo brasileiro para diminuir as sanções do Alexandre de Moraes como? Com um sorvete ou com a barra de ferro, com a picareta? Amigo, pelo amor de Deus, isso que é ilusão. Do Departamento de Estado como interlocutor, mas foi muito boa. Foi excelente a reunião, ele só indicou o meu próprio algoz para eu negociar minha soltura, pelo amor de Deus. Mas vamos continuar, que agora tem a carta oficial. Presta atenção nisso aqui. A nota oficial do governo diz o seguinte, que o presidente Lula recebeu nessa manhã um telefonema de Donald Trump, presidente americano, que, num tom amistoso, os dois líderes conversaram por 30 minutos. E aí relembraram a boa química, que foi inclusive manchete quando foi dito por Trump, que tiveram em Nova York na Assembleia Geral da ONU. Os dois reiteraram a impressão positiva daquele encontro. E aí a nota oficial diz que Lula descreveu esse contato com Trump, essa ligação recebida, como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança comercial de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e também das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Isso é bastante importante. Pedido prático do Lula, retirada do tarifaço e também a retirada das medidas restritivas contra autoridades. Aqui, ele está tratando de lei Magnitsky, de sanções relacionadas a vistos, a questão de circulação. Inclusive, o ministro da Saúde esteve recentemente nos Estados Unidos com restrição de circulação e outras medidas que foram aplicadas a várias autoridades brasileiras. Aqui eu estou tratando não só de Supremo, mas também do Executivo, como o ministro da AGU, Jorge Messias. Seguindo a nota, o presidente Trump designou o secretário de Estado, o Marco Rubio, para dar sequência a essas negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o chanceler Mauro Vieira, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, importante também o que a gente já tinha anunciado aqui, das apurações dos nossos repórteres, se confirmando na nota. Ambos os líderes acordaram se encontrar pessoalmente em breve. Então, não foi só uma ligação que se encerra no contato de hoje. Essa ligação por videoconferência já também amarrou uma reunião presencial entre Lula e Trump. Presidente Lula... Presta atenção nessa parte, agora ele abriu as pernas, ó. Até agora o Lula tá ganhando. O Trump me ligou, ele que se apaixonou por mim, ele que não sei o que, ele que teve química por mim. O Lula tá ganhando, o Lula é o brabo, o Lula é o garanhão, entendeu, da onda. Ele é o cara brabo. Agora ele abre as pernas, ó, presta atenção. Aventou a possibilidade desse encontro presencial ser na Malásia, nessa cúpula que vai acontecer na Malásia. Reiterou também o convite para Trump participar da COP30, agora em novembro, e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos.
salão oval, pô, o cara se dispôs, entendeu? Checkmate, entendeu? Entendeu? Ele agora abriu, é dentro. Ou seja, aqui ele colocou todas as formas possíveis para um encontro presencial para Trump escolher ali num gesto diplomático de Lula para o líder dos Estados Unidos. Os dois presidentes trocaram telefones para estabelecer via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelos ministros Mauro Vieira, Sidônio Paulo. Entendeu, amigos? A Arapuca tá formada. Eu falei que agora seria difícil ela aceitar, não sei o quê. Aceitou, esquece. E aí a conclusão geral, que eles estão falando que foi excelente, tá aqui, ó, tá estampado, ó. Trump escolheu a ala mais ideológica para negociar com Lula. Zero chance de conseguir concessão. Zero chance de conseguir concessão com Marco Rubio. Aí veio o Haddad, fez a mesma ligação, mesma coisa, elogiou. Eu não vou rodar aqui, por quê? Porque vai ficar muito longo o vídeo, temos que acabar o quanto antes, mas tem mais alguns pontos relevantes aqui antes de terminar, ó. E no final o Trump pegou e divulgou falando que gostou muito da ligação com Lula. E agora você vai falar assim, Floriano, essa conclusão sua, porque você é de direita, então vamos colocar um carinha de esquerda aqui para ter a mesma conclusão que a minha. Presta atenção. A preocupação minha é que, em vez de designar o secretário do Tesouro ou o secretário de Comércio, ele designou o chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, que é o mais ideológico de todos. É isso aqui é o UOL, isso aqui é a esquerda. A esquerda teve a mesma visão. Eu esqueci de compartilhar o vídeo, mas esse senhor aqui, ó, o UOL. Eles, né? E ele teve a mesma preocupação, ele percebeu claramente que foi uma jogada do Trump. Foi uma jogada clara, que vai colocar o Brasil no buraco. Não vai sair sanção, não vai sair Magnífico, vai sair nada. E se o Lula for no Salão Oval, ele vai ser comido vivo. E pelo que parece, ele está disposto. Ele falou que vai nos Estados Unidos. Eu especulo que possa ser no Salão Oval e talvez essa tenha sido a condição do Trump para o Lula poder ficar fazendo o flex dele, falando, olha só, o Trump que me ligou, o Trump que se apaixonou por mim. Essa é a minha especulação. Agora eu quero muito saber de você. Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Então vamos começar com o pé direito e o segundo vídeo hoje vai sair no canal 1. Se você não tiver inscrito no canal 1, entra na descrição aqui, vai ter canal 1, se inscreve lá, que lá eu publico a mesma quantidade de vídeo, mesma conteúdo do vídeo que eu publico nesse canal, eu vou publicar no canal 1 igual, do canal 1 nesse canal igual também. Por que eu tô fazendo isso? Porque o canal 1 foi bloqueado, Shadowban não tá distribuído mais, então eu tô utilizando esse aqui. E eu vou criar um terceiro canal pra gente manter as nossas lives. Hoje vai ter live, às 9 horas da noite vai ser a última live que eu vou fazer no outro canal, e aí depois eu vou criar outro canal, vou ver como que eu vou fazer pra dar sequência às lives. Dito isso, um abraço e até a próxima. Daqui a pouco vai sair outro vídeo lá no canal 1. Um abraço.